dispositivo entre dispositivo intravaginal com formato anatômico e cone vaginal convencional. Na percepção e força muscular da sua pélvica. A gente vai falar sobre a musculatura do assoalho pélvico, sobre fisioterapia, reabilitação nessa região. É uma região importante. E aqui eu tenho um desenho aqui, mais ou menos mostrando como ela funciona como se fosse uma rede, sustenta todas as vísceras. E essa musculatura saudável, ela previne uma série de patologias como incontinência urinária, como prolapsos vaginais, retais, enfim. É uma musculatura muito importante para a condição e qualidade de vida da pessoa, da mulher principalmente, no futuro. A fraqueza e a falta de percepção do músculo do assoalho pélvico, ele gera um comprometimento biomecânico, gerando uma série de alterações. Essas alterações, inclusive dores lombares e vários problemas, como algias pélvicas, enfim, geram uma série de consequências. A incontinência urinária, que é o que é mais abordado ultimamente, as pessoas têm se preocupado muito, e a musculatura do assoalho pélvico está diretamente relacionada à capacidade de continência e aos prolapsos. A fisioterapia, ela tem como técnica para conseguir abordar e trabalhar essa musculatura o biofeedback, desculpa gente, eu vou de costas, mas o biofeedback, que nada mais é do que um retorno visual, né, que a pessoa tem da contração, da capacidade de contração que ela desenvolve da musculatura. A gente introduz uma sonda, infla essa sonda, até ela sentir essa sonda na cavidade intravaginal, e aí ela contrai essa musculatura e tem um retorno visual do quanto ela consegue contrair através de um software que a gente tem no computador. A eletroestimulação, que recruta a fibra muscular e também dá uma percepção da musculatura, fortalece essa musculatura também. A gente normalmente usa essa eletroestimulação, pode ser interna, intracavitária, ou então na região perineal, também para fortalecimento. A terapia comportamental, entre diálogo funcional e outras orientações. E a cinesioterapia, que são os exercícios, e aí entrariam os cones vaginais. Qual que é a intenção do cone? Esse cone foi inventado por Fleming, que na verdade está antecipando um slide, e a intenção dele era gerar uma percepção e uma capacidade de entender onde está a musculatura e poder fortalecer essa musculatura. Mas mais, assim, introduzir algo que pudesse dar atenção para a mulher de que existe alguma coisa lá e despertar mesmo a atenção para esse músculo. Na verdade, a ação dele, então, é uma ação que vai gerar uma percepção maior da região. Essa percepção vai gerar um reflexo miotático de estiramento. Na verdade, quando você introduz algo, tem um distorcionamento, uma distensão do músculo, você gera um reflexo em resposta a isso e uma contração em resposta. E aí a gente consegue, através dessa resposta contrátil, um fortalecimento concêntrico e excêntrico na medida em que a gente for exercer a atividade com o cone. Essa aqui foi a base do trabalho, né? Por que eu pensei em desenvolver um cone diferente do que existe atualmente? Na intenção de melhorar mesmo a condição de informação, de estímulo. Ou seja, aumentar a capacidade de percepção e estimular mais a musculatura para esse retorno. E aí, quais são as bases, né, de contração reflexa que a gente tem? A gente consegue adquirir isso através de receptores sensoriais que estão localizados no fuso neuromuscular e no órgão tendinoso de Golgi. No fuso muscular, ele está bem no centro, né, bem no ventre muscular, e ele capta qualquer alteração no comprimento do músculo e a velocidade dessa alteração. Então, se você introduz algo e você gera uma alteração nesse comprimento, uma distensão desse músculo, você vai estimular esse fuso neuromuscular e vai estimular uma contração reflexa. E no caso também a gente tem um receptor sensorial, o órgão tendinoso de Golgi, localizado nele, que está mais presente nos tendões, que dá mais informação referente à tensão e à velocidade dessa tensão, que já não tem muito a ver com o nosso propósito. A gente está mais focado mesmo nos fusos musculares. A contração reflexa, ela pode acontecer de uma forma dinâmica ou estática. Também aí, isso explica também o porquê do desenvolvimento de um cone maior. Quando você tem um reflexo miotático dinâmico, você tem uma resposta imediata àquela distensão muscular. Então você introduz, você desloca o tecido e você tem um retorno imediato com aquele deslocamento. Uma contração instantânea. Essa contração, para perdurar, ela tem que gerar uma
incômodo constante. O corpo não pode acomodar aquele estímulo. Quando a gente tem um cone pequenininho convencional, que é o que existe no mercado, a gente tem uma coisa que acomoda, porque ele é muito pequenininho e ele acaba não gerando nenhum tipo de desconforto. Então a musculatura fica acomodada no local. E aí a gente não consegue ter o reflexo miotático estático, a gente só tem o dinâmico, a gente tem o distensionamento inicial, a musculatura acomoda e a gente perde a capacidade então de recrutamento de fibra muscular ao longo do tempo. Essa é a intenção então de desenvolver um cone maior, com um diâmetro diferente mesmo, e para conseguir estimular essa coisa do reflexo miotático estático, ou seja, perdurar o estímulo. O objetivo do trabalho foi avaliar e comparar os efeitos do cone convencional do dispositivo anatômico, e o específico foi desenvolver um dispositivo que pudesse, de fato, estimular esses dois princípios básicos, aí, de reflexo miotático dinâmico, né, instantâneo, e o estático. E comparar o efeito do que existe com essa proposta diferente. Vamos para a metodologia. Aqui é o primeiro slide. Na verdade, o ideal seria até começar com a metodologia mesmo. Eu acabei deixando esse slide justamente para mostrar a diferença do tamanho dele, da característica dele, né, entre um e o outro. O trabalho passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foi feito um estudo de cálculo amostral, então nós chegamos em 30 voluntárias, tivemos uma dificuldade muito grande com relação à adesão dessas pessoas, por ser um trabalho mais invasivo, né, uma avaliação ginecológica, as mulheres se reservavam o direito de, quando você explicava o que vinha a ser o trabalho, elas ficavam meio receosas, então assim, a ideia era até tentar mais do que isso, mas a gente conseguiu 30 voluntários. Foi feita uma seleção dessas pessoas através de mídia, enfim, foi Facebook, etc., né? Foi dessa forma. E foi feita uma randomização. Nós seguimos o critério de inclusão e o critério de exclusão baseado em todos os trabalhos que a gente fez no levantamento. Existe uma dificuldade muito grande em se manter um critério aí, tanto no método de avaliação, quanto nos critérios de inclusão e exclusão. Então, a gente tentou, mais ou menos, se basear em todos os trabalhos e fazer algo que pudesse englobar tudo e fazer algo que tivesse peso. O critério de inclusão, então, foi idade entre 25 e 45 anos. Eu não coloquei acima de 45 anos, porque a gente começa a ter uma diminuição de estrógeno e isso altera a capacidade de contraste e as fibras musculares. O gênero feminino. E o grau AFA, que é uma variação de força muscular que fosse suficiente para a pessoa poder entender o movimento, né, de contração. Então, o AFA funciona assim, a gente introduz o dedo, pede para ela fortalecer, para ela contrair, fazer o movimento de contração, e se ela consegue identificar um músculo, a gente incluiu ela então para fazer o trabalho. Orientamos e aí ela passou a fazer parte. O critério de exclusão foi pós-menopausa, a força muscular inferior a grau 2, ou seja, ela não percebe a musculatura, não consegue entender a musculatura, tem uma contração bem ineficiente, ineficaz, dificuldade em entender o procedimento, obesidade, até pela dificuldade mesmo em entender a musculatura, tratamento prévio, se já fez algum tratamento fisioterapêutico antes, gestante, pós-parto, porque altera mesmo a biomecânica toda da estrutura pélvica, e prolapsos uterinos. Foi separado em 3 grupos: grupo controle, o grupo que usou o cone, o grupo com dispositivo. O grupo controle foi feito o AFA. Na verdade, o AFA foi feito em todos eles, na intenção de ensinar qual que era o movimento correto. Então, a gente fez, foi introduzido o dedo, foi orientado, contrai a musculatura, presta atenção para não usar a musculatura acessória, enfim, foi toda uma orientação prévia, todas elas. O grupo controle fez só o biofeedback, ou seja, depois do AFA a gente fez a coleta com o biofeedback, que era a gente introduziu a sonda, a inflow, que era justamente para ver a capacidade de contração máxima que ela conseguia realizar, e o bar graph, que também vou explicar mais para frente, que é o mesmo procedimento do biofeedback, só que a gente fez uma escala de LED com 3 contrações para tirar a média dessas contrações. O grupo 1 foi feito a mesma coisa com o uso do cone, então a gente fez a intervenção no uso do cone logo após o AFA, e antes do biofeedback do bar graph, para fazer a coleta, para ver o quanto houve de diferença, né, de melhora depois do uso do cone, se
a pessoa teve uma melhora da percepção, ou se a capacidade de contração dela ficou diferente ou não. E o grupo 2 com o dispositivo, ou seja, foi feito a mesma coisa do grupo 1, só que no lugar do cone a gente usou o dispositivo proposto. Aqui é o aparelho que eu usei, é um Neurodin da MED, feito para tratamento e para pesquisa, ele é bem usado nessa área. Aqui é a apresentação do equipamento, ele tem uma torre de bar graph, aquela torre lá pequenininha do lado esquerdo foi a torre que a gente usou. Ela não tem uma escala numérica, eu adaptei essa escala numérica para poder fazer a coleta. Então, a coleta de dados foi feita com bar graph, uma média de 3 contrações, a gente anotava o valor numérico correspondente ao sinal luminoso, e a pressão máxima registrada informatizada foi feita através do biofeedback. Introduziu a sonda da mesma forma, a gente padronizou a saída, né, desse valor, dessa pressão, para 50 mm de Hg, ou seja, todas elas estavam com a sonda infladas na mesma pressão, que era para a gente poder ter um processo comparativo. Aqui é o cone convencional, ele foi desenvolvido por Plevnik em 1985, com formato e tamanhos iguais, e pesos que variam de 25 a 100 gramas e são vendidos separadamente. A princípio eram pesos que variam de 25 a 75 gramas, depois eles acabaram adaptando e criaram um outro de 100 gramas, mas todos eles têm o mesmo formato. Aqui foi o desenvolvimento do dispositivo, né? A proposta inicial era desenvolver algo. Eu entrei em contato com uma empresa de injeção de plástico e o engenheiro responsável pela empresa topou a fazer parte da pesquisa, e aí a gente foi então elaborando os cones. Esse foi o primeiro dispositivo que a gente desenvolveu, esse foi o segundo dispositivo que a gente desenvolveu, o terceiro. Ele foi evoluindo. O quarto, a gente começou a colocar algumas ranhuras, que era para melhorar, para dificultar um pouco a saída dele, caso a gente fizesse um protocolo de tratamento, onde a pessoa precisasse modular com um dispositivo, enfim, para criar uma certa resistência ao tecido. Aqui foi o último. Ele tem essa rosquinha porque a gente consegue colocar os pesos dentro dele. Essa é a ideia dele, então desenvolver algo que pudesse ser único e a gente pudesse ter vários pezinhos que fossem adaptados na medida que a pessoa fosse ganhando força muscular. E aí a gente chegou no protótipo final, que é esse aqui, que ele tem uma rosca no meio, porque aquela rosca do final ela não ficou muito anatômica, ficou uma coisa meio ruim. A gente foi ter que fazer, foram feitos vários testes, enfim. Chegamos nesse cone final, nesse protótipo final, com uma rosca no meio e a cavidade interna, onde você pode colocar os pesos. Aqui é a visão dele completa, com os diâmetros dele, ali são os pezinhos, o primeiro peso de 80 gramas, o segundo de 125 e o terceiro de 180. Os pesos também, a proposta foi de aumentar mesmo o peso, porque a gente sabe que o músculo esquelético ele funciona com carga, né? Na medida que você adquire carga, você ganha fortalecimento. Então, além de melhorar a percepção, a gente ter essa contração reflexa, a gente tem a possibilidade também de adquirir uma carga maior e ganhar mais fortalecimento na musculatura. Aqui a gente está mostrando a diferença entre o dispositivo e o cone. O peso vai de 80 a 180 gramas e o cone convencional de 25 a 100. O comprimento tem 8 centímetros, que é o comprimento da cavidade do canal vaginal, que ele varia entre 7 a 10 centímetros. O cone pequenininho tem 4 centímetros só, o diâmetro de 3,5 e o cone pequenininho de 2. Para fazer análise estatística, a gente usou o teste, que tem esse nome, bonito, e o estatístico de ANOVA. Os resultados do bar graph, média de contração, média de unidade de contração. Então a gente pegou aquela torre, colocamos colocamos valores numéricos para cada LED, né, para cada sinal luminoso, e aí em cada coleta a gente anotava um valor correspondente a esse sinal luminoso e fizemos a média dessas 3 contrações.
E aí a gente tem o resultado do dispositivo, o grupo que usou o dispositivo teve muito maior capacidade de contração, de percepção da musculatura e de desenvolver essa contração do que o grupo do cone e o grupo controle. No biofeedback, essa resposta se manteve, também a mesma coisa, a gente conseguiu ter uma resposta muito maior da pressão máxima de contração captada através do dispositivo do que do cone e o controle. O interessante, na verdade, foi uma surpresa agradável, porque eu não participei, né, fui do cego, então eu não pude participar do resultado da pesquisa, eu tive ciência só depois no final, e os dois ficaram muito próximos um do outro, né, tanto com o bar graft como com o biofeedback, a gente percebe que as respostas se mantiveram. Aqui são os valores médios para o grupo e técnica, o dispositivo se manteve acima mesmo do cone e do controle, tanto no bar graft quanto no biofeedback. Correlação linear entre as duas técnicas, mostrando que elas estão realmente compatíveis, que a gente consegue fazer uma projeção linear dessa resposta. E aí a gente entrou na discussão. O trabalho, na verdade, foi um trabalho pioneiro. Não há nenhum trabalho que compare o cone que já existe no mercado com algo novo. Então eu tive uma certa dificuldade em fazer a discussão. O que foi feito, na verdade, foi um levantamento bibliográfico e uma análise extensa com relação às propostas mesmo levantadas para tratamento, usando o cone. O cone, de uma forma geral, ele é muito usado, ele é super indicado mesmo para melhorar a percepção e para ganhar força muscular. A gente tem esses dois primeiros autores que fizeram uma revisão sistemática, o primeiro da Cochrane e o segundo também fez uma revisão extensa. E todos eles citaram uma dificuldade metodológica com relação mesmo à coleta de dados, a dificuldade de padronizar os dados para a coleta, então a gente perde um pouco a capacidade de comparativo, né, de processo comparativo entre um trabalho e outro, e prejudica um pouco essa parte da fisioterapia com relação à comprovação, né, de que a técnica de fato funciona. Todos eles falaram, a maior parte, na verdade todos, né, sem exceção, falaram da melhora do quadro de incontinência urinária e força com os cones vaginais. Algumas melhoras foram subjetivas, alguns trabalhos falaram dessa melhora subjetiva, mas todos eles falaram dessa melhora, às vezes não quantificada pela diminuição da resposta, por exemplo, no VAD-teste, que é um teste que a gente utiliza para pesar o absorvente, para ver se a pessoa teve uma diminuição de perda ou não, mas a melhora da sensação houve. Aí o Haddad, foi interessante essa pesquisa, ele fez uma proposta de tratamento comparando fazendo uma fase ativa e uma fase passiva para recrutar tipos diferentes de fibra, e aí ele usou o protocolo do mesmo que é usado para o tratamento de cone, onde você introduz, anda durante 15 minutos, com o cone mais pesado você consegue segurar dentro do canal vaginal, e aí você promove uma contração reflexa, sem fazer contração nenhuma, sem enfoque de fortalecimento, e depois você consegue chegar no cone mais pesado, você passar para os exercícios usando o cone. Também teve uma boa resposta, e ele ressaltou na necessidade de se fazer uma pesquisa mais ampla com relação ao tratamento mesmo, e ver se isso perdura por um tempo. Esse outro autor, ele usou um tratamento para incontinência urinária, fazendo terapia comportamental e uso do cone, e o uso do cone de fato prevaleceu sobre a terapia comportamental, se realmente houve uma resposta melhor. O outro também fez uma proposta diferente, usando a hormonioterapia com o cone vaginal, e eles comprovaram também que o cone vaginal influencia de uma forma positiva com relação à percepção. O último fez uma proposta de tratamento para bexiga hiperativa, comparando uma medicação para inibir a musculatura detrusora da bexiga e o cone vaginal. E o interessante é que eles comprovaram que quando você tem um fortalecimento, tem uma percepção maior da musculatura do assoalho pélvico, você consegue inibir a musculatura detrusora. Isso já é de se esperar, mas foi o único trabalho que eu encontrei que fizesse esse processo comparativo entre o tratamento da bexiga hiperativa, não só a fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. A conclusão do trabalho em si é que, de fato, o cone, a gente, na verdade, a intenção, assim, eu mostrei toda essa discussão justamente para comprovar se há melhora, de fato, com o uso do cone na percepção e capacidade de força muscular,
e o dispositivo se mostrou melhor do que o cone para recrutar musculatura, eu acho que não dá para a gente comprovar, mas para melhorar essa percepção e para ter uma resposta melhor nas duas técnicas que a gente usou de coleta, sugere-se que a melhora seja muito maior se a gente usar um dispositivo que realmente tenha esse propósito de estimular mais ainda a musculatura. A conclusão do trabalho é que, de fato, ele melhora a percepção muscular, a gente tem esse retorno, tive esse feedback das pessoas. A resposta de reflexo de estiramento, de fato, é maior, tanto é que a pessoa conseguiu perdurar essa percepção por mais tempo e a capacidade contrátil, logo depois que a gente estirou e fez a coleta no biofeedback e o bar graft. A memória sinestésica, ou seja, criar aquela memória do movimento, a pessoa não tem memória, não tem percepção do músculo, você introduz algo, cria uma capacidade, uma percepção e uma memória do movimento. Então ela consegue ir embora para casa com uma memória de fato adquirida. Eu consigo perceber a musculatura agora e contrair essa musculatura. E o ganho de força por consequência. Ou talvez se por mais tempo, se a gente conseguisse fazer de fato um tratamento para avaliar o quanto de força, uma coisa mais elaborada. Infelizmente o mestrado pequenininho não deu tempo, só o desenvolvimento do protótipo já deu um trabalhão. E é isso aí, essas são as referências usadas. E está aqui o meu agradecimento a todos que fizeram parte. Obrigada. Ok. Dando a professora Bia, consegue nos ouvir bem? Dando continuidade à dissertação do mestrado, Luísa Maria. Sim, professora. Eu queria chegar, poder olhar o rosto das pessoas, um pouquinho a câmera. Só um minutinho. Se ela sentar, Eu vou fechar aqui a